começou! É um entendo um pouco que não é um entendo um pouco, que nem eu entendo nada. Na verdade, o Flávio, a gente não sabe qual vai ser o nome disso aqui que a gente tá começando agora aqui. É meio que um piloto. Um piloto no qual nós vamos falar mal. Ih, rapaz, esse é um negócio assim. Olha, o tema é hétero top. Rapaz, vai sair cada coisa aqui. Olha, eu vou deixar pra depois as nossas... Temos duas convidadas hoje, eu vou deixar pra depois elas falarem sobre isso. Mas primeiro, eu vou apresentar ele. Ele, o Johnny Bravo da Hagué Bischoff, Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo um podcast. E podcast é mídia streaming. Você ouve onde, quando e como bem entender. Olha, Luiz, eu tava sentindo que você ia citar o nome da Hagué Bischoff hoje. Mas não de Johnny Bravo. Faz muito tempo que eu não ouço essa. O tema por si só é pululante. É assim, você falou que é um piloto, né? Eu lembro que a gente estava montando ao longo da semana, falando com as meninas e tal. E aí chega um dado momento que eu tô com o Luiz trocando ideia, conversando, e fala, tá, o que vai ser? O que vai ser isso aqui? Vai ser isso, vai ser aquilo? E, na verdade, a gente chegou à conclusão que o programa vai parecer um pouco com uma mesa de boteco. A gente vai sentar, cada um nas suas casas, respectivamente, respeitando o distanciamento social, e vai descer o cacete no assunto. Cada um à sua maneira, cada um expor suas opiniões. Então, para você que está nos ouvindo aí, imagine esse podcast como uma mesa de bar, de restaurante, de boteco mesmo, porque é esse o clima que você vai ouvir nos próximos minutos. É assim que a coisa vai fluir com essas duas convidadas sensacionais que a gente tem aqui, Luiz. Eu fiquei entre te chamar de Johnny Bravo e Alexandre Frota. Eu acho que Johnny Bravo é menos pior, né? Mas... Eu prefiro o Johnny Bravo. É melhor Johnny Bravo. Eu Melhor preferi Johnny até Bravo. Bob Esponja, viu? Até Bob Esponja eu preferiria. Não, Bob Esponja é legal. Bob Esponja, nessa raia, ele corre em outra raia. É da turma legal, não é desses caras chatos aí, não. Mas vamos lá. Eu vou apresentar o tema, como eu disse, vamos falar de heterotop, como o Flávio explicou mais ou menos numa conversa de bar, numa coisa mais leve e tal. Vamos lá. Eu vou apresentar aqui. É sábado à noite. A roda de amigos ouve à distância um barulho, que vem crescendo à medida que um carro grande dobra a esquina. Por fim, o carro alcança a porta da balada e nessa altura todos já estão praticamente surdos, é verdade. Com aquela música sertaneja que berra a partir das caixas de som instaladas no porta-mala. Podia ser funk também, podia até ser rock, cara. No última altura ninguém aguenta isso daí. E eis que a porta é aberta. De lá salta uma criatura que usa roupas obviamente apertadas, e põe apertadas nisso, cabelos afogados no gel e falando um dialeto estranho que usa a palavra top a cada 5 segundos. É ele, o hétero top, né? Só podia ser. A cena soa bizarra e assustadora, concordo. Mas ela diz muito sobre as recentes mudanças na sociedade e o homem contemporâneo. Por isso, vamos conversar. Temos duas convidadas hoje aqui, não é uma só, são duas. Olha só, é uma outra coisa diferente aqui. Eu vou chamar a primeira para ela dizer quem é ela, né? O que ela faz. Todo mundo já conhece, ela já participou aqui algumas vezes com a gente, mas eu sempre falo para se apresentar porque pode ter gente que tá ouvindo pela primeira vez, que é a Mariana Mirabete. Fala aí, Mariana. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Bom, eu já estive aqui em outras ocasiões, sou a Mariana Mirabete, sou dubladora, locutora, trabalho com audiodescrição também. E é isso, vim bater esse papo aqui com os meninos pra gente ver o que tá pegando. Hoje a gente vai ter que ouvir bastante coisa. Vai ser interessante, viu? Vai ser interessante. E a nossa outra participante é a Kellen Rodrigues, né? Ela vai aqui, a primeira vez que ela participa com a gente. É amiga da Mariana, a Mariana que indicou ela pra vir aqui. Então, Kellen Rodrigues, quem é você e o que você faz? Oi, gente, tô estreando hoje, então. Sou jornalista e sou atriz também e estudante de dublagem, futura dubladora. Tô quase virando coleguinha da Mari. Boa. E vamos conversar então sobre esse tema aí que vocês estão... Eu já vi que vocês estão já querendo colocar lenha na fogueira, né? Vocês estão instigando a gente a falar mal, como assim? Eu achei que vocês iam querer se defender e vocês não, já estão instigando. É fogo no parquinho. Não, mas eles que chegaram já com a gasolina.
Só repete pra mim o comecinho do que você falou. Você está em São Paulo há 10 anos, é isso? Eu sou catarinense e moro em São Paulo há 10 anos. Boa, boa. É que deu uma cortadinha bem na hora que você falou isso daí, deu uma cortada, mas beleza. De resto, deu pra entender bem. Não, vamos lá, porque assim, você tá falando que achou que eu e o Flávio iríamos defender, né? Olha, eu detesto essa raça de heterotop, não gosto também. Então, não dá, eu também não gosto desse tipo de gente aí, mas a gente vai entrar, eu vou chegar lá porque a gente vai falar algumas coisas aqui. Flávio Santos, vamos começar com você. Você que trouxe a ideia, você que montou o roteiro aqui, você que fez muito bem, aliás. Flávio, o que é um heterotop? Sabe que quando eu tava pensando aqui no roteiro, eu comecei a pensar em qual tribo que se encaixaria um heterotop, né? Aí eu comecei a relembrar os últimos anos e a gente vê que esse conceito de tribo nos últimos tempos ele está se desfazendo, está se fragmentando. E os caras que formam os heterotops talvez seja a primeira tribo que não saibam que são uma tribo, que tem os mesmos códigos, as mesmas gírias, mesmos comportamentos e não sabem o que que estão parte de uma tribo, que fazem parte de um grupo. Mas basicamente, pelo que eu já ouvi falar, pelo que eu já vi por aí, que eu já assisti, testemunhei, porque é um fenômeno que está acontecendo agora, o heterotop é o quê? É um cara que cultua bens materiais, é um cara que cultua o corpo e principalmente, para usar um termo moderno aí da meio cult, é um cara que gosta de relações líquidas, que não gosta de relações fixas, determinadas. Então é um cara que cultua coisas passageiras, que gosta de aparecer, que gosta de ostentar e que basicamente não se apega muito a ideologias, ao contrário de tribos de anos anteriores, de décadas anteriores. Então eu vejo o heterotop assim, um cara materialista, um cara que cultua o corpo, um cara que não se apega a relacionamentos e também gosta muito de ostentar, gosta de aparecer. Para o heterotop, não basta ser, ele tem que parecer alguma coisa. Não basta ele possuir, não basta ele ser, mas ele tem que parecer alguma coisa. Eu acho que vai mais ou menos nessa tônica aí. Eu falei mais ou menos nesse sentido, mas eu quero ouvir também o outro lado da moeda, das meninas. Para elas, o que é o heterotop? Isso também eu estou muito curioso para ouvir, Luiz. Boa, boa, boa. Quero ouvir também. Pode começar Pode falar, Mariana ou Kellen, fique à vontade aí. Deixa eu só me explicar, não que eu acho que vocês sejam heterotopzera, mas assim, eu vim achando que ia rolar uma defesa da classe masculina, entendeu? Aquela coisa de, né, vamos defender os nossos, mas beleza, não, essa descrição aí que você, nossa, puxado, hein? Que bom que vocês não são, então. Mas então, eu fui pesquisar se existia uma definição e tem uma coisa ligada também à música. Eu achei uma definição assim, num dicionário informal, tá, gente? Estereótipo de pessoa que escuta sertanejo universitário, funk, vai em rolês, baladas e veste camisa polo. Combinou muito com a abertura, né, que você fez. Mas eu acho que uma definição legal também é o biscoiteiro. Sobre essa coisa de ostentar nas redes sociais, onde quer que seja, mostrar, sabe, uma coisa meio rei do camarote. Eu acho que o heterotopzera é também um cara biscoiteiro. Total. Concordo. Demais. Eu acho que o conceito do heterotop pode ser bem amplo, assim, se a gente for pegar as minúcias, né? Porque eu acho que esse perfil que tanto o Luiz quanto o Flávio deram uma pincelada e o que a Kellen também reforçou agora com o biscoiteiro, é o que salta mais aos nossos olhos. Mas tem muito heterotop escondido aí em caras que você só vai saber que ele é um heterotop quando ele abre a boca, né? Às vezes não só de olhar para ele você sabe que ele é um heterotop, mas o que ele vai te falar e de repente as ideias que ele tem sobre as mulheres e sobre a vida, enfim, já denuncia que o cara tá indo aí por essa linha de pensamento dessa tribo não tribo, né? E eu acho que
o que salta mais para mim do heterotop é que eu acho que é um movimento, digamos assim, que surgiu meio que para fazer um embate do feminismo, que nos últimos anos ganhou uma força muito grande, não só força como voz, né? Porque hoje em dia se fala muito sobre isso, e que bom que se fala, mas também vem de encontro a um movimento masculino que eu acho muito legal também, que são dos caras gente boa, né? Que é totalmente o oposto do heterotop. São os caras que respeitam as mulheres, que não enxergam elas como um objeto. Então, eu acho que foi uma necessidade aí dessa parte dos homens que têm que reforçar aquela masculinidade deles, justamente porque eles sentiram um movimento dos homens de boa crescendo também nos últimos tempos, apoiado pelo feminismo, né? Pelo menos é a visão que eu tenho, assim, dos últimos anos. Mas aí a gente tem uma outra categoria, Mari, eu acho que os caras que já perceberam que, tipo, ser topzera não tá legal, mas também não são tão bem intencionados assim, sabe? Daí tem os esquerdomachos. Vocês já ouviram essa expressão? Tá super Já. Que é meio que parece muito legal, mas se você vai ver a fundo, tipo, também não é bem assim, né? É o famoso em cima do muro. Eu lembrei de outra coisa sobre heterotopzera. Acho que são aqueles caras também que eles são cheios de privilégios, mas que não reconhecem, sabe? Falam como se fossem vítimas, assim, injustiçados ou coisa e tal, e não reconhecem que, na verdade, eles são super privilegiados, sabe? O povo da meritocracia, por exemplo. Sim. Eu acho que esses são os top também, topzera também. É o tipo de gente que escreve aqueles textos no LinkedIn, né? Nossa. Não, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, sofrer muito cedo na empresa do meu pai. Eu entrava 10 horas da manhã, saía às 2 horas da tarde, mas eu lutei para chegar aqui, gente. Pelo amor de Deus. Meu pai me deu um carro importado com 18 anos, mas eu lutei, gente. Eu aprendi a passar marcha no carro. Então tem uma história de luta por trás de mim. Oh, meu Deus. Dias de luta, dias de glória, né? Exatamente. É muito bizarro, porque parece até... assim, é bizarro achar que eles acreditam realmente nisso, né? E parece, assim, personagem de programa de humor, mas não. As pessoas que falam essas coisas, tipo, realmente acreditam, né? Tipo, aquela menina que viralizou com aquele áudio esses tempos atrás, que era tipo, se eu cheguei até aqui foi porque eu mereci. Vocês lembram disso? Lembro. Tipo, a pessoa acredita realmente, né, naquilo ali. Então é muito bizarro. Exatamente. A Mariana falou um negócio interessante aí, da questão do feminismo, como se o heterotop quisesse contrapor essa visão mais feminista, né? E eu acho engraçado que no meio dos heterotops, assim, ele enxerga como se fosse uma guerra, né? Como se fosse um clube da Luluzinha versus o clube do Joãozinho. E assim, quando na verdade o machismo ele não contrapõe o feminismo. Você ser escroto não contrapõe o feminismo. Porque o feminismo não tem que ser combatido. O feminismo é uma evolução da sociedade, que começou lá atrás, há décadas atrás, e hoje, com as redes sociais, a coisa está mais flagrante, é mais transparente, está mais vigente. Mas, na verdade, não tem que combater nada. É uma evolução social. Então, existe uma certa dificuldade de conviver com o novo. Eu, por exemplo, eu participo do grupo do WhatsApp. Logo, logo eu vou citar nomes, hein? Logo, logo Opa! Eita! Mas eu vejo em grupos do WhatsApp, por exemplo, muitos amigos meus da mesma faixa de idade aí, dos 25, 26 anos, né, Mariana? Mariana sabe disso, da minha faixa de idade. E eu vejo os Quem sou eu para desmentir o Flávio ao vivo? Imagina, de jeito nenhum. Então, eu vejo muito cara reclamando da geração mimimi, segundo eles. Essa mulher está com muito mimimi, está com muita frescura, os homens estão com muito mimimi. Então, eu acho que é isso mesmo. Tem que ir todo mundo pro boteco, encher a cara, reclamar, rotar, fazer tudo que tem que fazer. E é como se fosse uma autodefesa, como a Mariana falou aí também, né? Sim, sim. Eu digo, eu tenho dito algumas discussões, umas conversas que a gente tem tido, às vezes até no Twitter, tá? Conversa mesmo, né? Não discussão de briga, né?
que eu acho que o homem daquela visão que a gente tinha até a década de 70, 80, ele ficou fora da discussão das mudanças da sociedade. Ele tá fora dessa discussão. Ele ficou fora porque quis ficar, né? Não é porque não foi incluído, não. Porque até falamos bem que existem homens que estão nessa discussão. Então o feminismo, os movimentos LGBTQ, e, enfim, os transexuais, tudo. Essa parte da sociedade, ela meio que se uniu e hoje debatem os problemas da sociedade, né? Você conversa com professores tal que estão hoje nas escolas, como é mais aberto você falar de homossexualismo, falar das mulheres, as mulheres se impõem e os homossexuais também, o pessoal LGBT também, os transexuais também se impõem. Então essa visão desse homem lá de trás, aquela coisa da década de 70, 80, que ainda tem hoje, né? Pessoas jovens hoje que pensam desse jeito, homens que pensam desse jeito, algumas mulheres também, infelizmente, pensam desse jeito também. E essas pessoas estão fora do debate da sociedade. A sociedade hoje é outra coisa, ela é diferente, ela é plural. E os homens ficaram fora disso, né? Essas pessoas que pensam assim. Então, isso tudo que vocês colocaram, essa definição do heterotop, de você ver de longe, existem mulheres assim também, que é aquela coisa, né? O pessoal até tira sarro, fala que é a loira do odonto, né? Que é aquela coisa típica, né? Eu acho que as próprias mulheres do sertanejo, não as cantoras famosas, até que elas estão conseguindo sair um pouco disso, mas você vê muito isso. Inclusive o Flávio colocou um tópico aqui que é bem, bem interessante, que é a estética do sertanejo universitário, né? Parece que você vê uma pessoa com essa vestimenta do sertanejo universitário, como vocês falaram aí, né? A calça apertada, o sapatênis, a camisa polo, a cerveja na mão, né? Você já definiu. Você já definiu. Vocês acham isso mesmo? Dá para se definir por essa estética do sertanejo? Olha, eu acho que dá. E, assim, óbvio, não restringindo apenas a isso, mas eu acho que a música mesmo sertaneja dá um embasamento muito grande para o heterotop manter essa postura dele, sabe? Eu vou falar para vocês assim, eu não ouço, é muito raro, às vezes, né, você liga um rádio, tá ouvindo alguma coisa, aí toca uma música ou na televisão, então eu conheço algumas músicas, mas não é o gênero que eu escute no dia a dia, mas tem uma música, gente, que toda vez que toca, me dá vontade, assim, de chorar, porque eu falo, isso é a personificação do cara babaca. Na verdade, eles colocam na letra, eu entendo, que era como se fosse um ato romântico, uma palavra assim de incentivo para a mulher, enfim, querer se relacionar com o cara, que ele diz assim: vai namorar comigo sim, e depois ele fala: se reclamar, você vai casar também. Eu acho assim, cara, que momento alguém achou que escrever isso é uma coisa legal? Porque por mais que seja, é só uma música, imagina, não leve isso a sério, mas eu acho que tem muita mulher que ouve isso e acha que é bacana se o cara chegar e falar para ela que ela é obrigada a fazer isso ou aquilo, se relacionar com ele, casar com ele. Acho que daí para um relacionamento abusivo é um pulo, sabe? É um exemplo que talvez seja meio raso, mas é sério, toda vez que eu escuto essa música, me dá um negócio. Eu falo, eu acho que é Henrique e Juliano, os autores, se eles estiverem me ouvindo, eu não sei se eles escreveram ou se só cantam, né? Se estiverem me ouvindo, gente, repensa aí, porque não é legal. E assim, muitos outros exemplos, tem muitas outras músicas que vão por essa pegada, e eu acho que, além da estética mesmo que a gente fala, eu acho que a música, de alguma forma, também acaba alastrando isso daí. E não é uma coisa legal, sabe? Sim, eu concordo que essa música é o ó, gente. Quem fez essa música? mas assim, se a gente prestar atenção, quanta coisa a gente já cantou, né? Às vezes no piloto automático, sem prestar atenção. E hoje a gente está tendo mais essa consciência de parar e ver a letra e o que significa, né? A Gabi Amarantos, ela tem um quadro no Saia Justa, né, do GNT, que ela desconstrói as letras das músicas, sabe? Que ela mostra o original, como é, por exemplo, uma música não é sertanejo, mas tem uma música do Zeca Pagodinho, aquela da faixa amarela, sabe?
Sim. Parece uma coisa muito bonita, né? Que tipo, que legal, ele vai pendurar uma faixa amarela pra ela na entrada da favela, né? Que romântico. Só que se você for ler a música, eu nunca tinha parado pra ver essa música inteira. Tipo, não, ele fala que ele vai bater nela, sabe? Tipo, vai dar porrada, não sei o quê. Eu não tô com a letra agora aqui pra ler pra vocês. Mas assim, então, tipo, pera, o que a gente passou a vida chamando de romântico não é, sabe? É muito abusivo. Só no sertanejo, né? Tem vários, mas o sertanejo é um ótimo exemplo, eu acho. Você falou da letra dessa música, e aí eu lembrei da letra, do trecho que você provavelmente esqueceu aí, que é mais ou menos uma coisa assim. Eu vou te dar uma banda de frente, quebrar 5 dentes e 4 costelas. Meu É uma Deus. coisa assim, se eu não Isso! me engano. Rapaz. É isso, não Oi? é? Depois ele vai botar uma faixa com o nome dela, coisa e tal, fazer um agrado. Mas, tipo, cara, depois a gente chama ele de porrada, você vai fazer sabe? Gente. Mas E é verdade o que a Kellen falou. A gente canta as coisas e não pensa. Eu lembro que essa música ela foi gravada ali em, acho que 96, 97, nos anos 90, essa música. E na época ninguém tava nem aí pra isso, né? E hoje em dia, a gente também, se for no pagode por aí, é capaz de cantar também e nem pensar, né? Só que, evidentemente, existe mais gente aí na sociedade atenta a isso. Eu mesmo não lembrava desse trecho. Se você não fala aí, eu não lembrava desse trecho. Não, eu só fiquei sabendo também uma vez que eu fiz uma entrevista com a Gabi, ela falando sobre algumas músicas que ela fez isso, né? E ela canta nos shows dela também essa desconstrução, né? Ela cria uma letra nova, e daí que as pessoas percebem. É muito louco, mas também, ok, né? O que a gente passou a vida cantando, também a gente não pode ficar se culpando, né? Bola pra frente, só prestar atenção daqui em diante no que a gente tá seguindo, né? O que a gente tá cantando, Sim. achando que é bacana e às vezes é uma bosta. Sim, falar bosta. sim. Sim. Pode falar. Pode falar, palavrão tá à vontade, tá liberado aqui. A questão, a gente fala, pelo menos o sertanejo universitário, ao menos a gente entende que está sendo cantado porque está em português. Mas, por exemplo, eu vou ler a tradução de uma música aqui, depois vocês vão me dizer, provavelmente vocês vão saber qual é, né? Que é: a cada suspiro que você der, a cada movimento que você fizer, a cada elo que você quebrar, a cada passo que você der, eu estarei te observando. É a melô do Stalker. Every Breath You Take do The Police. É essa a letra. Exato. Então, eu falo que eu comparo isso quando eu falo, eu sou roqueiro, curto rock and roll, adoro rock década de 80, mas às vezes eu falo isso no meio de roqueiros e o pessoal briga comigo. O sertanejo universitário hoje é igualzinho ao rock da década de 80. A maioria das letras das principais bandas, põe Bon Jovi, põe Guns N' Roses, põe The Police, você vai achar letras assim, desse jeito. É muito parecido. Eu falo, a estética é parecida, inclusive, a vestimenta é parecida, né? Então, só que claramente, na década de 80 a gente lia uma letra dessa e achava bonito, né? O cara tá lá morrendo por ela, seguindo ela, daqui a pouco vai matar ela também, vai achar lindo também, sei lá, né? Mas, então, essa questão da estética realmente, né, faz isso, e as pessoas escutam isso o dia todo, né? Eu não escuto, faz muito tempo que eu nem rock and roll ando ouvindo muito, né? Eu tô muito focado no podcast, quase não tenho ouvido muito música. Mas eu sei que as pessoas escutam muito isso. E pelo menos o sertanejo universitário tá em português. A gente tá entendendo o que tá sendo falado, né? O samba nos anos 80, 70, 80 tinha isso também. Essa música do Zeca Pagodinho, vamos dizer assim, talvez seja mais ostensiva, mais clara. Só que você pega nos anos 80, ali no auge do Almir Neto, daqueles caras que vieram genuinamente do morro, tem muita expressão ali que remete a um certo domínio sobre a mulher. Então era muito comum um cara daquela época chamar a mulher de material, por exemplo. Eu sou dona do material. Ou então o cara exigir que a mulher fizesse serviço doméstico. Eu cheguei em casa, a nega deixou tudo sujo aí, não sei o quê, e fazer alusão a agressões também. Não, porque não sei o quê, eu vou jogar na rua, porque não sei o quê, porque hoje ela tem dente, porque eu coloquei dente na boca dela. Era coisa desse nível, assim. Então, talvez hoje seja mais visível com sertanejo, porque é toda uma estética, toda uma indumentária, mas é um comportamento, como o Luiz aí disse, que tinha no rock, mas tinha no samba também, das décadas passadas.
E falando em anos 90, se alguém quiser ouvir, quem não conhece, né? Acho que muita gente vai conhecer, uma música que fala exatamente o oposto, que até tenta combater esse perfil do hétero top, que na época já era chamado de playboy, é o Retrato de um Playboy do Gabriel Pensador, né? Ele Genial. descreve Perfeito. perfeitamente o hétero top com todos os problemas que ele tem em nível altíssimo, né? E o clipe da música acaba da maneira mais sensacional. Acaba colocando o cara na privada e dando descarga. Exato. O final do clipe é É fantástico. maravilhoso. Gabriel Pensador, genial. A gente falou um pouquinho aqui do sertanejo universitário atual, falamos do rock da década de 80, do samba de 70 e até do Gabriel Pensador na década de 90. O Flávio colocou um tópico aqui, e eu vou querer que ele me fale um pouquinho sobre isso, e vocês também, claramente. Que é o que as pesquisas revelam sobre o homem atual. Flávio? Olha, eu li essa pesquisa aí que eu coloquei aqui que você colocou na bibliografia, Luiz, e li algumas outras, e é curioso assim o pensamento do homem atual, de uma forma geral, a respeito de algumas questões assim muito banais, que a gente pensava que não existia mais hoje no século XXI. Por exemplo, quando você faz a pergunta para um homem, se ele tem mulher para casar e tem mulher para só ficar, ele responde assim, na maioria dos casos, responde que sim. Quando você pergunta sobre a virgindade de uma mulher, se é importante antes do casamento para se casar com a mulher virgem ou não, a maioria responde que sim. Então, assim, você disse há alguns minutos atrás aí que o homem talvez não tenha se encaixado na evolução da sociedade. E, de fato, isso é verdade. Ainda tem alguns pensamentos muito retrógrados, muito atrasados, coisa dos anos 60, 50, 40. É como se o homem não tivesse achado o espaço dele e não tivesse deitado num divã social, assim, para pensar nas barbaridades que ele fala, nas coisas que ele pensa. Então, algumas pesquisas que saem, elas mostram ainda uma mentalidade muito atrasada do homem. Ele lida muito mal com sexo, lida muito mal com o sexo oposto, lida muito mal com o homossexual. Não tem essa pesquisa aí, mas eu vi num dado momento que, numa outra pesquisa, não lembro de que eu vi, que o homem ele não tolera, por exemplo, a abordagem do homossexual. Ele acha uma coisa muito ofensiva quando o homossexual canta ele, quando o homossexual se aproxima. E para fechar com chave de aspas, bem aspas assim, com chave de ouro, melhor que todas essas pesquisas foi um experimento que o Fantástico fez no último domingo. O Fantástico pegou algumas pessoas, colocou numa cabine, eu não sei se vocês viram esse experimento, e perguntou a respeito do caso, baseado naquele caso da menina de 10 anos que ficou grávida, que foi abusada pelo tio. Nossa. Quase todos os homens que responderam ao experimento disseram que se uma mulher, seja menina ou seja mais adulta, está com uma roupa provocante, se compreende que ela pode ser abusada, se compreende que ela está provocando e, entre aspas, seria legítimo alguém abusar porque não controla seus próprios instintos. Então, mais que qualquer dessas pesquisas, o Fantástico mostrou isso no último domingo. Então, a gente vê que o homem está meio... Está preso em valores ali como se fossem correntes de décadas e décadas atrás, ainda no século XXI. E, na verdade, a roupa provocante nem deveria ser chamada de provocante, porque, na verdade, é a roupa que a mulher, independente da idade, quer usar. Parece que deram, né, esse termo de provocante para justificar o mau comportamento dos homens, né? É engraçado isso. Então, é aquele negócio, né? A vítima sempre tem culpa, né? O agressor nunca tem. É triste, é bem triste. Não, e parece uma coisa primitiva, né? Tá, voltou todo mundo todo mundo homem das cavernas, sabe? E a mulher como um pedaço de carne, né? Exato. Irresistível. Mas não, né? A gente já evoluiu, né? A gente é civilizado. Então, acho que falta assumir um pouco, tomar para si a responsabilidade, sabe? É muito fácil pôr sempre a culpa de qualquer coisa no outro, né? Mas, tipo, e a minha responsabilidade? Se passou. Gente, não, e é inadmissível. Vai dizer que uma criança tá com uma roupa provocante? Não, né? Você que, né, querido, vamos. Não assisti, eu vou procurar depois, porque procurar depois para passar um pouquinho de raiva, né? É. Mas
Total. Eu lembro, eu vi só um pedacinho, porque ontem eu gosto muito de ver o Fantástico. Eles fazem algumas coisas assim de comportamento humano que eu acho muito interessantes, mas eu não consegui ver ontem. Mas eu lembro de ter visto um senhor falando. Não, tava com aquela roupa lá, tava procurando alguma coisa assim, sabe? Ah, gente, para, né? E eu acho engraçado que eles realmente não têm noção do que eles falam e eles acreditam que esse posicionamento é correto, sabe? Até eu sempre vejo, porque as mulheres acabam compartilhando, a gente tira sarro mesmo, não tem jeito. Muitos perfis de aplicativos de relacionamento, né? Que os homens colocam listas enormes, os heterotop colocam umas listas enormes sobre requisitos para a pessoa dar um match com ele, sabe? Então, não pode usar uma roupa maior do que 40, não pode fumar, não pode ter tatuagem, não pode ter filho, tem que ter feito faculdade, tem que ser branca, tem que ser loira, assim. Oi? Tipo, é vaga de candidato a emprego, alguma coisa assim? É muito louco e eles colocam aquilo. Gente, é vergonhoso. Eles não percebem que aquilo é uma vergonha alheia, né? Bom, pra gente é diversão garantida, né? Mulherada troca isso em grupos de redes sociais e dá muita risada, mas é preocupante. A gente esbarra muito com esse perfil de cara, né? E é uma característica muito forte do homem de hoje mesmo, né? Desse caso, desse tipo de homem. Domingo agora, eu baixei um aplicativo desses de encontros e coisa e tal, né? Fazia um tempão, desde o ano passado, que eu não usava, daí resolvi, vamos baixar aqui, vamos ver. E daí, comecei a falar com um cara, e ele pediu meu Instagram, passei, daqui a pouco volta ele, desapontadíssimo, porque não tinha uma foto de biquíni. Daí ele mandou vários corações partidos, sabe? Daí eu pensei, nossa, realmente não ter foto de biquíni é uma coisa que parte o coração de alguém, né? Meu Deus do céu. Eu falei, pois é, né? Não vai estar tendo. E é muito... Ai, gente... Tá vendo, amiga? É por isso que eu não instalo mais esses programas, porque é esse tipo de coisa que aparece. Mas já faz anos e anos e anos que eu não tento. Eu desisti. Desisti porque não dá. Tem um reality show na Netflix, eu esqueci o nome. É alguma coisa Crush. A proposta do reality é a seguinte: eles escolhem um menino ou a menina, e aquela pessoa vai ter 5 encontros em 5 dias da semana com 5 pessoas diferentes. E os encontros são filmados. É o show de horrores. É isso aí que vocês estão falando lá, né? É o show de horrores. Meu pai. Eu assisti só 2 episódios. É um reality que não pegou muito aqui no Brasil. Ele é brasileiro. É com gente aqui do Brasil. Eu lembro que tem um primeiro episódio que a menina vai lá encontrar os caras. Aí tem a menina fala assim: nossa, a decoração no restaurante aqui é bonita. Aí o cara fala assim: você tá querendo dizer que eu também sou bonito e gosto de decoração? Uma coisa assim, surreal que os caras falam. E é um tratado sobre essas coisas que vocês estão falando aí. É o mesmo comportamento de aplicativo ali na tela. Muito padrão, né? Sim. É, muito padrão. É interessante a abordagem que vocês levaram aí, o bate-papo, porque bate com o próximo tópico aqui, que são os 2 tópicos, na verdade, né? A masculinidade tóxica e a masculinidade frágil, né? Eu acho interessante falar um pouquinho de masculinidade tóxica, porque é aí que eu vou falar um pouquinho dos homens, né? Acho que aqui eu posso falar, acho que o Flávio também tem... Eu creio que muitas coisas que eu vou falar aqui o Flávio também passou, e vocês, meninas, provavelmente ouviram muita gente passando por isso. Bom, a masculinidade tóxica nada mais é do que o homem não pode chorar, o homem tem que suprir a casa, ele tem que estar sempre pronto pro sexo, sempre, tem que estar lá funcionando tudo. Ele tem que ter o carrão, ele tem que ter uma bela casa, se possível mais de uma mulher, né? Porque afinal, né? Ele tem que mostrar que ele tem, né? E, enfim, o homem tem que ser assim. E isso é uma coisa que vem das famílias, vem de criança. Você não pode chorar, você não pode não pode demonstrar sentimentos, tal. E eu creio que pela minha criação e a do Flávio, eu creio que nós 2 passamos por isso. Tenho certeza que o Flávio também deve ter passado por isso
ouvindo de alguém e tudo mais. E creio que vocês duas devem ter visto muita gente passando por isso, forçando que a criança seja assim e tal. Isso cria uma sociedade bem complicada, porque o homem chega nessa fase mais adulta, que vocês estão mostrando aí, porque afinal, se ele não chorou, se ele tem o dinheiro, se ele tem o carro, se ele é forte, se ele funciona tudo nele, né? Vamos dizer bem claro aqui, né? O que funciona. Horas, a mulher tem que vir gostar dele. É obrigatório, ele aprendeu assim. Então, a masculinidade tóxica é uma coisa muito complicada, porque vai atingir as mulheres de uma maneira e atinge o homem também. Eu, durante muito tempo, eu posso afirmar aqui que eu só não virei um incel na minha adolescência porque eu não tinha muito contato com o fórum, tal, mas eu tinha tudo pra ser. Eu realmente tinha tudo pra ser. Então, eu só fui melhorar muito tempo depois, com terapia e tal, muito tempo de terapia, com relacionamentos que eu tive, eu fui aprendendo, apanhando um pouquinho também, mas aprendendo, né? Então, eu acho que essa é a questão que pega. Ainda hoje tem muita gente que cria as crianças desse jeito, inclusive em escolas, né? A gente imagina que não só na família, mas em escolas também. O Flávio, você provavelmente deve ter passado por isso também, né? Passei e bastante. Eu fui criado numa família que parte do Nordeste e a frase que eu mais ouvia, não sendo dita para mim, porque meus pais nunca falaram isso, mas ao meu redor era, por exemplo, assim, a criança chegava chorando e o pai perguntava: você apanhou de alguém? Se você apanhou, você vai apanhar de novo. Bem Você isso vai mesmo. apanhar 2 vezes. Bem assim mesmo. Então o cara é obrigado a ser violento desde de criança. Eu via bastante isso, se não tanto na minha família, mas nos bairros que eu vivi. Infelizmente, eu vivi em bairros em épocas bem violentas. E eu via que as pessoas eram estimuladas, seja pela família, seja pelos vizinhos, pelos amigos, a terem comportamentos violentos. Eu lembro quando eu estudava na escola, ali no primário, crianças mesmo, né? Quando uma criança chamava a outra de FDP, filho da puta, todo mundo estimulava aquela criança que foi xingada, o homem xingado, a agredir o outro. Porque isso daí era um xingamento irreparável, afetava a honra assim, da pessoa de uma forma gigantesca. E quando eu fiquei mais adolescente, mais aí pelos 20 e poucos anos, que eu comecei a frequentar balada, eu via muito isso em balada também. O cara cruzava com o outro, esbarrava, o pau quebrava ali, só por causa do esbarrão. Mas não era porque o cara ficava incomodado com o esbarrão ou porque o esbarrão machucou o cara. É porque ele achava que tinha sido rebaixado na sua honra por alguém ter esbarrado no ombro dele e não ter pedido desculpa. Então são essas pequenas coisas que explicam também por que quando você vai pegar lá o índice de assassinatos do Brasil, de acidente de trânsito, de morte no trânsito, morre muito mais homem que mulher. Porque o homem não leva desaforo para casa, é ensinado a ser assim. Porque o homem no trânsito, quando o outro bate no carro dele, ele vai lá tirar satisfação, a pessoa pega uma arma e atira. Então a masculinidade tóxica, ela é responsável por algumas coisas lá atrás que fazem a gente crescer de uma maneira que levam a nós homens ter um comportamento violento. Eu já tive esse tipo de coisa mais atrás. Não que hoje eu seja um homem evoluído, que eu seja quase um Mahatma Gandhi, um monge lá em cima do Monte Everest. Nada disso. Mas a gente aprende a duras penas. A gente aprende apanhando, errando. E se não fica o cara nota 10, pelo menos você sabe evitar algumas situações perigosas ou ridículas. Você aprende a chorar, você aprende a se abrir para namorada, para pai, enfim, e para se situar melhor na sociedade como um todo. Eu posso dizer que hoje eu sou um machista em desconstrução e um homofóbico em desconstrução também. Eu sei que e até um racista também, afinal eu sou branco, né? Branco, classe média, então eu também sou um racista em desconstrução. Eu acho que o primeiro ponto é isso. E eu acho que aí, o detalhe que vocês falaram, né, do esquerdomacho e tal, é o cara, ele achar que ele tá ajudando, o feminismo, tal, só que ele não vê que ele é um machista, porque não tem como, não tem. A minha criação, a do Flávio, boa parte dos homens é uma criação machista. Então a gente é machista. Isso a gente tem que pôr na nossa cabeça. Nós somos machistas, nós somos homofóbicos e nós somos racistas. Então, o primeiro passo é aceitar isso. E a partir daí, sim, você vai entrando nessa desconstrução tal. Mas eu acho que as mulheres, vocês duas podem até explicar melhor nisso do que a gente, até pela criação de vocês. Essa masculinidade tóxica atinge vocês também na infância, não? Nossa, muito, muito. Eu acho que
a primeira coisa, assim, que se ouve muito, né, é o negócio na escolinha, é porque tem que ter um namoradinho, e é uma pressão já muito grande, sabe, que geralmente vem dos pais que acham que já desde pequeno tem que se definir a orientação sexual da criança e meio que impõe que uma criancinha ali de 2, 3 anos já tem um namoradinho do berçário, sabe? E isso acaba, mesmo que na época, né, não se entenda, que a criança não perceba aquilo, eu acho que isso acaba causando muito trauma e acaba causando muitos problemas no futuro, até para se relacionar, enfim, a gente não sabe o que esse tipo de atitude pode levar, né? E é muito complicado, porque isso de falar para o menino, não pode chorar, se chorar vai apanhar mais, assim, é uma coisa que eu vi muito, eu lembro muito de ter visto isso com colegas de escola, e é uma coisa que, no caso, para a mulher, amedronta a mulher também, né? É um comportamento que a gente geralmente vê dos pais, né? As mães, por mais que sejam machistas, porque tem muitas mães machistas, mas eu acho que elas acabam sendo um pouco menos agressivas nesse sentido. O pai tem mais a autoridade, digamos assim, e chega a verbalizar ou até fazer isso na frente dos outros, né? De bater na criança e tudo mais. E eu acho que é uma coisa que vem e aos poucos vai crescendo de uma forma que a gente até já na adolescência começa a sentir um pouco mais, com o peso, assim, sabe? Que é aquela coisa do, se o carinha, o seu colega da escola quer te beijar, tem que deixar ele te beijar se você não quer. Você se sente meio que obrigado a fazer parte ali de um mundo machista para você ser aceita. É meio louco isso, né? Eu vejo isso como um problema muito, muito sério. Eu acho que o problema começa quando tem a diferenciação das brincadeiras, sabe? Brincadeira que é de menino, brincadeira que é de menina. Já começa essa separação, já começa a colocar em estereótipos, sabe? Eu sou uma menina, mas e se eu quiser, sei lá, brincar de carrinho em vez de boneca, tá tudo bem, sabe? Ou vice-versa. Eu acho que também as pessoas implicam quando vem um menino com uma boneca, como se isso fosse fazer ele virar, entre aspas, né? Virar gay, por ter uma brincadeira de menina. E, na verdade, não. Está estimulando o cuidado, né? Cuidar de alguém, a ser mais carinhoso, a ser pai um dia, enfim. Mas a gente cresceu muito com isso, com essa separação. Eu acho que as crianças de hoje em dia já começam a ir por outro caminho, já está mais livre, assim. Mas na minha época de infância, por exemplo, eu acho que eu não tinha brinquedos de menino, sabe? E não vejo muito porquê. Agora, a Mari falou da escola, como as épocas de paquerinha, né? Namorinho adolescente ali. Não sei quem que inventou isso também. Que se um menino te trata mal, sei lá, meio escroto com você, tipo, porque ele gosta de você, sabe? Na verdade, ele tá só escondendo que ele gosta de você. E daí, desde aí, eu acho que acostumam o menino a tratar mal, porque, tipo, se eu for escroto com ela, ela vai ficar caidinha por mim, e acostuma a menina também a aceitar esse tipo de tratamento, sabe? Mas isso é uma coisa que vem muito tempo, e que acho que hoje a gente está a entender isso. Eu até lembrei de um filme, Ele Não Está Tão Afim de Você. Vocês já assistiram? Já faz muito tempo. Eu lembro pouco dele, mas eu lembro que é bizarro. Mas marcou que, assim, na primeira cena do filme, são duas criancinhas num parquinho, assim, crianças bem pequenininhas, num parquinho, e o menino bate na menina. Daí ela vai chorando, reclamar, acho que pra mãe, pra babá, enfim, pra alguém. E, né, tipo, fulaninho me bateu. E daí ela fala essa frase, não, mas ele te bateu porque ele gosta de você. Cara, e daí começa toda, sabe? Olha, mas por isso que eu acho que é interessante o debate como a gente está tendo aqui, mas o debate geral. Eu escuto falar muito que os casos de feminicídio cresceram, tal. Não é que cresceram, eu acho que eles estão sendo expostos, né?
E Exato. é terrível ver, como os estupros também, de meninas, de crianças. Porque, segundo uma pesquisa, a maior parte dos estupros do Brasil, 53,8%, são de meninas de menos de 13 anos. Então é uma coisa que acontece em casa, não é na rua. Então isso era uma coisa que não era exposta. Então a gente está expondo isso, está expondo essa questão da masculinidade tóxica, isso está sendo exposto. E fraturas expostas doem demais. Então a gente tá lidando com uma coisa que dói. Isso dói, isso tá acontecendo na nossa sociedade. Então dói. Dói saber de tudo isso. Mas pelo menos está sendo mostrado. E eu acho que a primeira questão a se debater é isso. Se está sendo mostrado é porque existe. Se existe, a gente tem que acabar com isso. Então, eu acho muito interessante esse debate todo que a gente tem feito, que a gente fez aqui até agora. Mas ainda tem mais um negócio que o Flávio colocou interessante aqui, que aí vocês dois já falou um pouco, né? Que vocês falaram um pouquinho aí dos aplicativos de relacionamento e tal, que são as experiências com héteros top. Tenho certeza que vocês duas já tiveram alguma experiência assim. Se tiver alguma coisa muito legal, engraçada, interessante, é vontade para falar agora. Eu lembrei de uma pessoa que a Mari conhece. Mari, você acha que o nosso amigo lá do Rio se encaixa no hétero topzera? Nossa senhora! Opa! Se não, pode contar, amiga, pode contar. Não, mas assim, tem um cara, não vou falar nome, né? Porque vai que, né? Vamos saber quem tá ouvindo aí. Mas eu criei uma teoria sobre ele que eu acho que se aplica para muitos homens, que é assim: você ficou com alguém, daí parece que se você falar com a pessoa logo em seguida ou ficar com a pessoa de novo em pouco tempo, ela vai querer casar com você, sabe? Ela vai grudar e vai se apaixonar e querer casar com você. E rola todo para passar um tempo, para deixar esfriar, daí a pessoa ressurge das cinzas, sabe? Daí a minha teoria é que existe uma, tipo assim, dá uma volta ao redor do Sol, sabe? O planeta dá volta ao redor da lista. Na minha cabeça, existe uma lista que daí, tipo, ok, quando eu der a volta aqui nessa lista, posso chamar a fulana de novo, sabe? Quando é um comportamento repetitivo, assim, com todos, né, é assim, eu acho que é um medo de que alguém grude em você, então você, tipo, tem aquele período de segurança, que, né, fica no gelo, para depois ressurgir e ter a missão da reconquista, sabe? Porque daí, né, já esfriou, daí às vezes a pessoa pode, tipo, agora não tô mais afim. Daí vem todo o desafio de não, mas tu vai querer de novo, sim, entende? Isso é uma coisa que já aconteceu e eu já vi acontecer com outras pessoas também. E, sei lá, vocês têm alguma explicação para isso? Se a minha teoria não fizer sentido, vocês também podem explicar aí, gente. Eu estou aceitando. Não, é o famoso oi sumida. Não tem, a explicação é essa, né? É muito louco, porque vem muito, até pelo que a Kellen falou, do negócio da gente ter, já desde muito tempo, a ideia do, se o cara te maltrata, é porque ele gosta de você. Aí a gente fica aceitando comportamentos, não precisa ser necessariamente agressivo, mas de repulsa, de rejeição, e a gente fica naquela do, não, mas eu vou continuar tentando. E nisso a gente acaba se submetendo a situações ridículas, acaba se submetendo a condições que normalmente a gente não se submeteria, né? E eu acho muito doido, ainda até falando desse negócio de aplicativos, né? Acontece muito isso que a Kellen falou, de repente a gente conhece o cara, no aplicativo ou não, né? Mas no aplicativo eu acho que isso é muito visível, assim. Conhece o cara, pode ou não ter tido alguma coisa com ele, um relacionamento, uma ficada e tal, e parece que ele te guarda ali num cantinho e vai olhando ali o que tem ao redor, vai procurando outras opções para depois ele ter o cardápio dele formado e escolher o que mais lhe agrada. Longe de mim dizer se isso está certo. Uma palavra. Não é? Define muito bem. E eu não vou dizer o que é certo e o que é errado, como cada um quer levar a sua vida amorosa. Mas é o que acho que foi o Flávio que falou,
que uma das coisas que definem o hétero topzera são os relacionamentos líquidos, né? Então, é uma coisa bem gritante, assim, e em uma época em que eu cheguei a usar um pouco esses aplicativos, eu acabei esbarrando com perfis muito parecidos de homens, gente que eu cheguei a conversar 1 ou 2 vezes no máximo, porque depois passa por uma coisa que você já sabe que não vai sair daquilo, sabe? Que é o cara, aquela frase que, ai que ódio, quando o cara vira pra você e fala: "Ah, agora sim ganhou pontos comigo. Querido, o que que eu vou fazer com esse ponto? Eu vou trocar por uma passagem pra mandar você pra Marte, pra largar a mão de ser besta, que o planeta Terra já tá cheio de gente idiota." Brasileiro, né? É campeonato o negócio. Exato, que Ganha. negócio de ganhar ponto. Parece que as mulheres estão desesperadas para ter o prazer, a honra de ser cortejada pelo bonitão. Ah, Ideia sensacional se trocasse esses pontos por milhas. Pega essas milhas e vamos nós fazer um mochilão aí pelo mundo. com certeza. Bem melhor. Eu tava ouvindo vocês falarem e eu tava lembrando de uma coisa. Assim, a Kellen tava falando aí, contando, e eu tava lembrando que eu já li alguma coisa sobre isso em algum lugar e eu lembrei. Tem alguns fóruns de internet que eles supostamente, porque isso é uma coisa suposta, uma coisa subjetiva, eles ensinam técnicas de sedução para homens, para os tidos machos alfa, como eles falam, né? E eu lembro que tudo isso começou lá atrás com um livro chamado Sedução Magnética, que surgiu ali em 2001, 2002, que eu, quando eu tinha meus 20 anos, era doido para comprar, né? Como projeto de heterotop que eu era. Nunca consegui comprar, porque na época era difícil pra caramba fazer compras pela internet. E eu lembro que tem uma técnica que o cara dava dica nesse livro, que ele dava dica de graça às vezes por e-mail, que hoje eu vejo nesses fóruns por aí, a molecada compartilhando, que explica também esse comportamento de aplicativo. Tem uma técnica que eles usam chamada NEGs. NEGs é a abreviatura de negações ou negativas. E o que eles são instruídos a fazer, esses caras de aplicativo, essa molecada que vai pra balada? Que eles têm que se aproximar das mulheres e num dado momento eles têm que falar alguma coisa negativa ou adotar algum comportamento negativo. Então o cara fala assim pra mulher: olha, esse negócio de ganhar ponto, por exemplo, o cara se coloca lá em cima e fala: se você fizer alguma coisa assim, você ganha ponto comigo, mas não sei se você é grande coisa. Ou então a mulher fala assim, é exatamente assim, eles decoram as frases. Por isso que eles são muito parecidos em aplicativos. Ou então o cara fala assim: você é bonita, mas a sua amiga é mais, você não chega nem perto dela. E aí os caras, eles têm até um manual de frases com essas tais negs que eles saem repetindo por aí. E aí essas negs começam nas frases e vão pro comportamento. Os caras falam: eu vou ser o completo, vou adotar um comportamento neg completo aqui, vou aparecer, vou sumir, vou voltar, vou aparecer com oi sumido, aquela coisa toda. Então, assim, o negócio hoje em dia tá até mais refinado, mais sofisticado. Tem técnica para isso. Meu Deus. É o fim do mundo. Outro dia eu vi até um meme que num fórum desses, o cara falou que tinha dado neg numa menina, né? Aí um outro cara colocou embaixo um meme assim, com 2 quadrinhos. E ele desenhado com a menina dando neg, né? Supostamente negativa. E no outro meme tava assim: olha como ela tá preocupada com a sua negativa. Ela com outro cara na cama, ou seja, muito preocupada com a negativa que ele tinha dado, né? Não surtiu efeito nenhum. Loucura, né, gente? Pelo amor. Sério, eu acho que quanto mais passa o tempo, as coisas pioram. A gente achando que as coisas vão dar uma melhorada. Não melhora, não. Gente, eu tava lembrando aqui, vocês já assistiram a série Homens, do Fábio Porchat? Não, ainda não. Então fica a dica. Então eu recomendo que é muito interessante para ver como que os homens pensam. Tem 2 temporadas só e são curtinhos os episódios e são muito maravilhosos. Que começa com o personagem do Fábio Porchat, ele brocha no primeiro episódio da primeira temporada. E, na verdade, ele tem um problema maior ali. Ele não consegue depois ficar com ninguém durante um bom tempo. E tem um personagem que é o pau dele, que é o Rafael Portugal, que é um ator maravilhoso também. E daí eles têm conversas, eles têm diálogos e mostra todo essas relações, assim, tipo, como em determinado momento o personagem do Fábio quer ficar com alguém que ele esteja envolvido. E daí só que rola também, tipo, toda uma resistência do pau dele, né? Do Rafael Portugal.
E a primeira temporada inteira gira em torno disso, assim, do quanto é complicado para ele, como ele começa a se sentir mal, sei lá, menos homem, porque ele não consegue pegar ninguém, e ao mesmo tempo ele tem uma vontade de se envolver com alguém, mas daí os amigos ficam zoando, tem toda uma série de questões. E um outro personagem é casado, ele é cadeirante até o personagem, e ele trai a mulher horrores, e lá pelas tantas ela trai ele. E daí mostra muito assim, tipo, cara, e ele fica putíssimo. Daí, tipo, cara, você tá traindo ela há 1000 anos, né? Tipo, então agora nada mais justo que ela também tenha te traído. Mas só que daí o cara fica puto e meio que assim, tá vendo? Ainda bem que eu fiz antes, ó. Eu sabia que em algum momento ela ia me trair, então por isso que eu já fiz antes, sabe? É Gente, muito louco. que louco. Assistam, se vocês puderem, assistam essa série que é maravilhosa para entender também um pouco de como que funciona. Fala muito de masculinidade tóxica, tá super presente lá na série. Lembrei de outra coisa, que eu assisti uma live do Fábio Porchat, que ele estava falando, era sobre masculinidade tóxica, e ele estava falando sobre a perda da virgindade dele, do quanto ele foi pressionado, inclusive pelo pai dele, assim, tipo, era o pai, eram os amigos, tipo, pagaram o pai dele, se não me engano foi o pai dele que pagou para ele perder a virgindade, só que ele, tipo, ele não queria, sabe, mas ele foi meio que, tipo assim, putz, eu tenho que ir para pararem de me encher o saco. Ele falou que foi uma bosta, mas só para tipo, sair dessa pressão. Nossa, então, voltando ali ao que a gente falou, né, que os meninos sentem uma pressão, né, na infância, adolescência e tal, a pressão por perder a virgindade logo e virar o garanhão, né, o comedor. Virar o homem. Cara, é muito louco isso, porque até fazendo um link com o que os meninos falaram, como vários de vocês passaram por essas coisas quando crianças, e têm consciência disso e sabem a carga que carregam, né, disso daí, mas que têm consciência e que estão em constante desconstrução, né, para mudar isso. Então, é doido, né, porque são coisas que de repente poderiam ter sido evitadas, mas que bom que, apesar de terem acontecido, de alguma forma ainda tem como reverter, né? Tem como reverter à custa de muita terapia também, né? Ah, com certeza. Terapia é vida, né, gente? Sim, a vida, e eu percebi que eu era machista. Uma vez que eu fui na terapia, alguns anos atrás, e a psicóloga falou para mim, você é machista, o que você tá falando. Eu falei, sou nada, sou bom moderno, imagina. Tô antenado com as novas tendências. Não, é machista, sim. E aí, em 5 minutos, ela falou por A mais B que eu era machista. Eu falei, de fato, eu sou machista. Me convenceu. E eu falei, tá bom, como é que a gente pode fazer isso? E aí eu melhorei, tô muito longe do ideal, mas assim, eu e o Luiz somos da mesma geração, dos anos 80, né? E nos anos 80 a coisa era muito machista, muito, muito grotesca, muito, muito pesada. Eu fico muito feliz quando hoje eu vejo meu afilhado, meus primos mais jovens, a molecada de 15, 16 anos, sabe, tudo consciente, tudo falando de racismo, assumindo que são gays, sem nenhum problema, falando de defendendo mulheres em redes sociais e reclamando de bullying, sabe? Então eu acho fantástico o que a sociedade teve. Claro que cada um tem seu tempo de evolução, cada um cresceu numa geração, mas eu acho que mais do que ser melhor que os outros, porque ninguém é, nem eu nem o Luiz somos, eu acho que o principal é tentar melhorar aos poucos. Eu acho que esse é o principal, de tentar evoluir um pouco. Com certeza. Só de vocês ouvirem, por exemplo, hoje, né, o que a gente está trocando, de vocês ouvirem as mulheres já é uma coisa, é uma vitória, né? Porque a maioria dos héteros top, eles não dão espaço para a gente explicar o que é que tá errado, né? Eles falam, né, mimimi, né, não sei o que, bobeira, feminista, não sei o que. Então é difícil, né, a gente argumentar com pessoas que estão ali com uma rolha em cada orelha, né? A discussão, a conversa é uma dessas coisas que eu tenho dito, né? Que o homem ele ficou fora porque ele não aceita a conversa, né? Ele não aceita ouvir muitas vezes, né? Principalmente o heterotop. Então, por causa disso, ele ficou fora dessa discussão. E a sociedade vai avançando, vai mudando, tal, e ele ficou fora disso. Então, né? Assim, e é o que eu falei, a gente tem que entender, tem que aceitar que
tudo isso está sendo exposto, tudo isso dói. E você aceitar que você é machista, que você é racista, que você é homofóbico, isso não é fácil você aceitar isso, né? Então, mas eu creio que, até por isso que eu acho que tem tanta discussão, tanta coisa aberta, você entra no Twitter, lá parece uma guerra e tal, mas é a maneira que tem que ser feita, vai ter que ser debatida, é uma coisa que dói, mas vai ter que ser debatido. Flávio colocou aqui héteros top famosos. Héteros top famosos. Eu vou dizer um aqui. Já vou falar um logo de cara. Alexandre Frota. Pra mim é o rei deles, né? É o cara que tá lá em cima. Lá é o topzera dos topzera, né? Mas quem de vocês aí, quem vocês conhecem que vocês batem o olho e falam, putz, esse é. Nossa, Dado Dolabella. Boa. Me veio ele agora na cabeça. Tem muitos outros, mas ele, nossa, surreal. Eu pensei no Neymar. Polêmica. Total, eu acho que ele é também, viu? Boa, sim. É o hétero top disfarçado de moleque, né? Aquele jeito moleque e tal, mas é hétero top também. Agora falam que ele é o adulto Ney, né? O adulto Ney, né? Até que idade é válido chamar um cara de menino, faz alguma coisa, daí tipo, mas é só um menino. Tipo, não é um menino, tem quase 30 anos. Não, e é um menino que gera emprego, gera milhões. Imagina, se todo moleque fosse desse jeito. Pois é. E agora, assim, além do top, que ele deve falar muito, esse negócio do pai tá on olha, difícil, viu? O pai tá on aonde, meu filho? Vai te catar. E pelo visto no domingo tava óbvio, porque perdeu o jogo. Totalmente. O pai tá over, tá off. Eu lembrei aqui de um hétero top que tá cada vez mais... A cada vez que eu vejo esse cara na televisão, eu tenho dificuldade de reconhecer, pela quantidade de botox. Ele é um exemplar de hétero top e é do meio sertanejo, o Eduardo Costa. Costa é a exemplificação do que um homem não deve ser, sinceramente. Nossa, eu não lembro de alguma coisa que tenha saído da boca dele que tenha prestado, assim, francamente. Não, eu acho que ele tem uma coisa também do cara mais velho que acha que é adolescente, sabe? Tudo bem, né? Que cada um pode viver do jeito que quiser e tal, mas eu vejo uma coisa meio, tipo, eternamente adolescente, sabe? Eu também vejo isso. Eu não querer assumir responsabilidades, né? Aí usa isso daí como argumento para fazer qualquer coisa. Nossa, eu comecei a pensar em vários sertanejos agora. A gente pode, não generalizando, mas acho que inclui nessa conta aí 90% dos cantores sertanejos. Então, eu acho que é puro reflexo nas músicas do comportamento deles, né? É muito doido. Eu acho que boa parte dos músicos, vamos colocar aí, eu não sei não, acho que boa parte deles tem essa questão do hétero top, viu? Boa parte deles, né? Pô, o Instagram inteiro, o Instagram não, o LinkedIn inteiro praticamente também, né? Eu colocar o LinkedIn inteiro também. Eu não acesso o LinkedIn, gente, eu quase não entro lá, eu não sei o que tá acontecendo por lá, me mantenham informado dos babados, por favor. Olha, eu na verdade pouco uso o LinkedIn também. Eu tenho um grupo no Facebook que são as postagens como se fosse postagem do LinkedIn, que é tirando um sarro total do LinkedIn, né? É muito bom, aliás, esse grupo aí é muito bom. Eu dou muita risada com o que o pessoal escreve lá. Mas é isso aí. E os coaches da vida aí também, acho que boa parte deles também são héteros tops, né? Olha, gente, não, coisa... pera, deixa então, já que você falou disso, eu lembrei daquele nosso ex-futuro ministro da Saúde, não sei se vocês lembram do tal do Ítalo Marcilli. Não lembro. Vocês não lembram? Gente, não. Vai procurar olha, o discurso desse cara. Ele fala assim que não, que a mulher não tem que trabalhar, não, que o homem tem que sustentar, que ele, assim, sabe, e ele é endeusado na internet. Ele tem, sei lá, quantos mil seguidores. Eu vou até dar uma olhada aqui para falar para vocês. Procurem depois, Ítalo Marcilli. Se vocês conseguirem assistir mais do que 5 minutos do que ele fala.
Vocês vão ganhar pontos. Olha, vai ganhar pontos e perder neurônios, né? Ele. E perde neurônios, né? 5 minutos você ia perder uns neurônios ouvindo isso daí, né? Exatamente. 1,1 milhão de seguidores no Instagram. E o pessoal tava na época da saída, acho que do último ou do penúltimo ministro da Saúde, os, entre aspas, fãs dele, que ele diz que é psiquiatra, mas não sei se é mesmo ou não. Os fãs dele estavam fazendo uma petição para o Bolsonaro colocar ele como ministro da Saúde. Você é louco. A própria Chernobyl ali em Brasília, né? Nossa Senhora. Mas enfim, desculpa desviar do assunto. É que você falou disso, eu me lembrei dele agora. Muito bem falado, muito bem. Não, eu lembrei que o Dr. Ray pediu para ser ministro também, né? Ah, Que é outro exemplar. Total, nossa. olha, Total. sinceramente, é cada figura, né? É cada figura. Dá medo, né? Dá medo do que acontece nesse país, né? Dá medo. Olha, dá medo mesmo. Ai, gente, bom, passamos por todos os tópicos aqui do roteiro. Foi bem interessante. Às vezes eu fui meio chato tendo que puxar de volta a conversa pro roteiro, né? Faz parte do cara chato do apresentador aqui. Mas estamos chegando no encerramento. Eu vou passar os nossos canais de contato e depois eu vou passar para vocês para cada um fazer o seu encerramentinho aí. Se quiser falar alguma coisa a mais fora, tá tranquilo, tá? Eu vou passar aqui os canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @entendonadapodcast, e o Twitter, que é o @entendonpodcast, porque tem alguém usando Entendo Nada lá. Tá parado desde 2014, mas eu não posso usar, porque já tem alguém usando desde que tá parado lá. Então eu tive que inventar um jeito aqui, eu Entendo N Podcast. E estamos em vários agregadores, estamos no YouTube. Se procurar a gente no YouTube, estamos lá como Entendo Nada Podcast. Nós estamos para lançar algumas coisas em vídeo lá, tanto eu quanto o Flávio, a gente tá aí vendo aí, esperando passar essa pandemia aí para poder ir pra rua, para poder gravar. A gente tem umas ideias interessantes, mas estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, no iTunes, em todos os agregadores que vocês quiserem achar a gente, é só procurar lá, Entendo Nada Podcast. Meninas, eu vou deixar vocês falarem, porque agora tá aberto se quiserem complementar alguma coisa do que foi dito, falar alguma coisa, e podem fazer o jabá de vocês também, tá? Se vocês quiserem falar alguma coisa de tipo de serviço, profissão que vocês fazem, fiquem à vontade, agora é a hora. Mariana, pode começar com você. Bom, eu acho que a gente falou tanta coisa, né, e abordou tanto essa questão não só do heterotópico quanto da masculinidade tóxica, né, no geral, e eu acho que foi bem... É interessante quando a gente tem a oportunidade de conversar sobre isso com homens, porque com as mulheres, entre nós, a gente fala disso muito, a gente fala, é uma coisa que incomoda muito, né? Então a gente sempre troca experiências, ideias, porque isso ajuda a gente a passar por essas coisas, né? Então foi muito legal participar e conversar com os meninos. Eu conheço o Flávio já há muitos anos, né? O Luiz há menos tempo, mas são duas pessoas com quem valeu a pena muito conversar, porque a gente percebe que são pessoas realmente desconstruindo aí uma coisa que de repente vem de muito tempo, e é muito legal, né? A gente saber que existem caras assim que estão nessa pegada, né? Que não existe só os heterotop babaca por aí. E é isso, adorei o convite, obrigada, sempre muito bom estar aqui com vocês, falando sobre várias coisas. E, bom, eu tô nas redes sociais como Mariana Mirabete, me manda uma mensagem lá, as minhas redes sociais são fechadas, mas se você mandar mensagem, falando, eu sou ouvinte do podcast e tal, eu autorizo lá. E, enfim, como eu disse, sou atriz, dubladora, locutora, estamos aí disponível para trabalhos. E é isso, gente. Obrigada de novo pela oportunidade. Adorei participar. A gente que agradece aí a participação. Kellen, sua vez. Minha vez, eu quero agradecer pelo convite. A Mari, primeiro, pela indicação. Depois vocês, que foram muito simpáticos, muito receptivos, acolhedores. E sim, Mari, muito legal ver que, cara, dois caras estão falando sobre isso, estão topando falar sobre isso, sobre assuntos tão importantes, né? E eu queria dizer uma coisa para quem está ouvindo: se alguma coisa que a gente falou pegou, assim, não bateu direito, não se ofenda, né? Use para refletir, porque vai que faz sentido. Às vezes a gente resiste
ouve uma coisa e veste uma carapuça e resiste, né? Tipo, isso não é para mim. Mas parando para observar direito, às vezes, tipo, eita, cabe em você e pode ser a chance de começar aquela desconstrução, né? Do machista em desconstrução. Pode ser usado para isso, então, sabe? Começar a refletir, né? Ver se tudo que a gente falou faz sentido. E é isso. Eu tô nas redes como Kellen Rodrigues. Também é fechado, mas vou repetir o que a Mari falou. Manda uma mensagem que eu autorizo. E é isso, gente. Muito obrigada. Adorei. Inclusive, as redes sociais fechadas também são para evitar os hétero topzeira. Porque tem muito em rede social. Eu imagino. Pois é. Eu imagino. Muito obrigado por vocês duas terem participado aí. Valeu mesmo, agradecendo aí. E assim, muito legal esse bate-papo aqui. Para mim, sempre é enriquecedor a gente trocar uma ideia. Eu gosto bastante, então... muito obrigado por vocês serem as cobaias desse projeto piloto aqui, que eu tenho certeza que vai trazer muitos frutos aqui. Flávio Santos, e você? O que você tem a dizer no final de tudo isso? É aquela velha frase que a gente já falou outras vezes aqui. Na verdade, o podcast é um disfarce para nós termos aulas grátis com pessoas especializadas nas áreas. Isso, exatamente. No caso aqui das meninas, a gente teve mais uma aula com elas aqui sobre héteros top. O podcast é só um disfarce, é tudo enganação. E muito obrigado. Na verdade, são cobaias por isso, né? Por ensinarem tanto a gente. Foi muito legal, de verdade. Kellen, a Mariana, se eu não me engano, falou que está pensando em ter um podcast. É isso? Sim. Boa! Eu vou apresentar um podcast, na verdade. Eu faço um curso de comunicação, chama Comunicação com Propósito, no Instituto Voz do Ser, e eles estão lançando um podcast, isso não foi falado ainda, mas eles estão lançando um podcast e eu vou apresentar um dos quadros que chama Prosa de Propósito, que é isso que a gente está fazendo aqui, só que eu vou estar no lugar de vocês, recebendo convidados. E vai estrear agora em setembro. Ainda não sei a data certinho, acho que na última sexta de setembro, se eu não me engano. E chama Tudo de Propósito, o podcast. Daí o meu quadro vai ser Prosa de Propósito. O Flávio não é heterotop, mas ele é fofoqueiro, porque eu falei em office para ele. Aí ele me expôs a Kellen agora. O processo chega, viu, Flávio? O processo chega. Você não off. Um jornalista não tem off. Falou. Isso é verdade. Olha, um dos héteros, um dos velho top, não é nem hétero, é velho top já esse aí, velho hétero top, que é o Milton Neves, né, que é um pé no saco. Mas se tem uma coisa que ele fala que é verdade, se contou pra mim, eu falo também. Então, eu conto mesmo. Mas aí, quando entrar no ar, aí você avisa a gente que a gente põe lá na nossa rede social, a gente põe os links lá, e eu vou querer ouvir também, com toda certeza, eu vou querer ouvir sim, que eu sou aqui, eu sou rato de podcast, cara, adoro ouvir. Eu fico ouvindo aqui o dia todo. Boa, gostei. Então, quando sair, avisa a gente, por favor. Tá bom. Então, eu queria falar mais uma coisinha. Depois eu incorporar aqui uma mistura de Milton Neves com Nelson Rubens. Vou me despedir, né? Desejar sorte para Kellen no podcast, muito sucesso. Agradecer pela participação e agradecer a Mariana por tantas participações. Eu estava pensando aqui, Mari, se naquele lugar que a gente se conheceu na federação, naquela sala, tem algum hétero top. Mas tem. Vixe, com certeza tem. Não vamos expor os coleguinhas, mas tem sim. Tem heterotop disfarçado de enviado de Jesus, sempre. Tá, de evoluir. Exato. Obrigadão, foi muito bom estar com vocês aqui. E as portas do podcast estão abertas sempre para vocês aqui. Quando quiserem aparecer, tomar um café, tomar uma gelada, trocarem ideias sobre outros assuntos, são sempre bem-vindas. Obrigada, meninas. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Obrigada, gente. Adorei. Valeu, a gente agradece a presença aí, valeu mesmo. E é isso, né, Flávio? Vamos nessa então, né? Bora, vamos nessa. Fumos, valeu!